Pessoal, dando continuidade no tema preposições. Questão 11. Para substituir diante das por perante as, sem prejuízo para a correção gramatical ou sentido original do texto. Então veja, em um momento em que os estados-nação se dobram perante as forças do mercado ou diante das forças do mercado. Perante dá uma ideia de localização, ok? Uma preposição mais artigo e preposição. Em substituição aqui um adjunto adverbial mais preposição. Então, adverbial de localização também. Então, certo? Então está correto. Questão número 12. Todas as ocorrências para confere o período em que se encontra a noção de finalidade. Só colocar lá com a finalidade de. Então vamos lá. Coloca aqui. Com a finalidade de que o aumento da temperatura terrestre não ultrapasse o limite considerado manejável de 2 graus Celsius no fim do século. Então aqui ideia de finalidade, ok? Aqui, ó, o ponto de partida para diminuir em 9 milhões de toneladas de CO2 o volume de emissão previsto com a finalidade de 2020? Não dá ideia de finalidade aqui não. Continuando, emergente sobre o que deveria tocar a cada qual com a finalidade de se chegar a esse objetivo. Perfeito, ideia de finalidade. E o último, o desastre colocou em xeque o próprio princípio da ação conjunta da comunidade internacional sobre a égide da ONU com a finalidade de combate à degradação do clima. Então, todas não, a segunda não expressa a ideia de ou a noção de finalidade. Então, questão errada. Questão 13. A preposição para em ambas as ocorrências estabelece uma relação de consequência entre a oração de que se faz parte com a oração que antecede. Então está falando que isso aqui é uma consequência disso aqui. Porque, ó, preposição para ambas as ocorrências estabelece uma relação de consequência em relação aqui de que faz parte e a oração. Então, consequência e aqui consequência. Se eu colocar aqui, fazer a pergunta para que, ou conseguir colocar com a finalidade de, ou ainda a fim de, aí vai dar uma noção, vai dar uma ideia do que de finalidade, não de consequência. Vamos lá? Então veja, durante o sono o cérebro faz uma espécie de faxina na memória de curto prazo. Para quê? Para facilitar o armazenamento de novas informações, com a finalidade de facilitar o armazenamento de novas informações. Então está dando a ideia de finalidade. Qual é a finalidade do cérebro fazer a faxina? A finalidade é de facilitar o armazenamento, ok? Então, primeira, já furou a nossa questão. Segunda, medidas como essa não só melhoram a capacidade cognitiva, como são extremamente importantes para compensar a restrição ao sono. São extremamente importantes com o objetivo de compensar a restrição do sono, com a finalidade de compensar a restrição do sono, a fim de compensar a restrição do sono. Também da ideia de finalidade. Então, estabelece uma relação de consequência, não, uma relação de finalidade. Questão 14. Usa a preposição de em lugar do sob alteraria as relações de significação entre os termos da oração e por isso prejudicaria a coerência entre os argumentos. Vamos lá, vamos ver. Eu tenho duas funções do sob, uma da ideia de
uma ideia de sentido de localização e às vezes não tem esse sentido de localização. Sob alguma coisa, abaixo de alguma coisa, sobre a égide de alguma coisa, ok? Vamos ver? Que impressão nos causaria descobrir, ao acordarmos uma bela manhã, que todos os outros homens falam uma língua que não compreendemos? Sob uma forma paradigmática, a língua encarna esse tipo de dados sociais. Então, sob uma forma, ele não está trazendo a ideia de abaixo dessa forma paradigmática. Então, eu posso colocar de uma forma paradigmática, a língua encarna esse tipo de dados sociais. Então, eu poderia utilizar o de sem problema na alteração aí da significação entre os termos da oração, porque o sob não está trazendo a ideia de localização, ok? Então a questão está errada, porque não prejudicaria, nem alteraria a relação de significação entre os termos. 15. A substituição da preposição em por de na expressão era empregado em repartição implicaria que a repartição onde Pádua trabalha era necessariamente o órgão empregador. Veja, Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. O em da ideia do que? Da ideia, uma noção de lugar. Certo? De lugar. Então, Pádua era empregado aonde? Qual lugar? Em uma repartição dependente do Ministério da Guerra. Certo? Então, da ideia de lugar. Onde ele estava empregado? Em uma repartição. Agora, se eu substituí-lo por Pádua era empregado de repartição dependente, empregado de, da ideia do que agora? Agora eu tenho uma ideia não de lugar, certo? Então agora vai expressar, cria um vínculo de posse entre empregado e repartição. Então veja que aqui está dizendo exatamente o que está aqui embaixo. A substituição da preposição em pode por de na expressão era empregado em repartição implica que a repartição onde Pádua trabalhava era necessariamente o órgão empregador. Correto. 16. Em de tão habituados, a preposição de introduz a oração valor causal. Para verificar, introduz a oração de causal ou valor causal, oração de causa. Entre outras estruturas, corresponde a porque estamos tão habituados ou por estarmos tão habituados. Quando eu trago uma ideia de valor causal, eu inverto e coloco porque estamos ou porque estarmos tão habituados e vejo está certo, ok? Estando certo, então eu posso afirmar que está correto. Então vou trazer daqui para cá, ó. Poucas vezes percebemos ou constatamos sua importância ou sua influência em casos, em nossos comportamentos, em nossas decisões. Aí, porque estamos tão habituados a viver em relação com os demais. Deu certo? Deu certo. Agora a outra. Poucas vezes percebemos ou constatamos sua importância ou sua influência em nossos comportamentos ou em nossas decisões, por estarmos tão habituados a viver em relação com os demais. Então está correto. Eu consegui alterar, aqui está a dica. Então não teve alteração, então é possível. Correto, portanto. Questão 17. A preposição em para legitimar-se introduz uma finalidade, um objetivo
para a afirmação que se inicia em expressa-se. Então aqui eu vou colocar aqui com a finalidade, e aí eu continuo. Ó, com a finalidade de legitimar-se no interior da própria história, expressa-se uma forma de organização social criada pelo moderno sistema econômico. Então, com o objetivo de legitimar-se no interior da própria história, expressa-se em uma forma de organização social. Veja, é um objetivo, correto, portanto. 18. Em de longe, a substituição da preposição por ao mantém respeito às regras gramaticais, mas altera as relações de significação no período sintático. Vamos ver? Os assuntos na vida privada são de longe, nem se compara. Ok? Então dá ideia, esse de longe, de intensividade, por exemplo. Ok? Os que dominam qualquer outro tipo de preocupação. Agora, se eu colocar os assuntos da vida privada são ao longe, dá a ideia de lugar, ao longe, dá a ideia de lugar, ok? Então vamos voltar para a questão. Em de longe, a substituição da preposição por ao mantém respeito às regras gramaticais, mas altera as relações. De significação do período sintático. Então, mantém respeito, mas altera o sentido. Correto. 19. Devido às relações de sentido entre as palavras do texto, é correta a substituição do pronome cuja pela preposição de. O dele pode substituir o pronome cuja? Não, não pode. Nunca serão. Então, está errado. 20. Se a preposição em for substituída pela preposição para, prejudica-se a correção gramatical do período? Vamos ver. A análise dos assuntos relativos ao Oriente Médio pelos órgãos de inteligência faz parte do esforço em acompanhar o fenômeno do terrorismo, do esforço para acompanhar o fenômeno do terrorismo, do esforço de acompanhar o fenômeno do terrorismo. Então posso alterar aqui, não vai ter problema, ok? Então prejudica não, porque é uma preposição por outra preposição aí. 21. O vocábulo num corresponde para o padrão culto da língua, a contração de nem mais um? Não. Contração entre em e um, ok? Então aqui em cima, aqui, ó. Em um país, se eu colocar em um país territorialmente gigante, ou num país territorialmente gigante, está correto as duas coisas, mas é em mais um. 22. Sem alteração do sentido do texto, a preposição em parecer prévio, aqui ó, preposição sobre as contas, poderia ser substituída pela preposição ante. Veja, parecer prévio de quem? Das contas. Então, acerca das contas. Não parecer prévio perante as contas ou ante as contas, na frente das contas. Então, isso aqui dá a ideia de localização. E aqui a ideia de assunto, certo? Qual é o assunto? Contas. Então, tá errado, não posso alterar. A última questão é uma pegadinha. Vamos lá. Questão 7. Veja que ele diz aqui, ó. Considerando a janela ilustrada no texto, julgue o item subsequente.
Na linha 7, a preposição para, linha 7, preposição para, aqui. Introduz um destino, um ponto de chegada que complementa a forma verbal partir. Veja, os madrilenhos, ou madrilenos, né, partiram da praça, partiram daqui para a marcha. A marcha, veja, a marcha é um destino, então destino seria um lugar, então é um lugar, resposta não. Então é o que? Partiram com a finalidade, eles partiram da praça Porta do Sol com a finalidade de chegar na marcha, a fim de ir a uma marcha. Então exprime aqui a ideia de finalidade que estão sacando aí, ok? Então não é um lugar, a marcha não é um lugar, então não é um destino. Errado, portanto. E assim terminamos a nossa bateria e até a próxima.